Olá, boa tarde. Bom, nessa primeira parte da nossa aula, a gente vai discutir um assunto que é importante, que a gente deixou um pouco de lado, mas que é fundamental para fazer a conexão entre essa abordagem macroscópica, né, baseada nas equações de Maxwell macroscópicas, e aquela abordagem microscópica, né, que a gente considerou anteriormente, né, que é a chamada teoria de Revoltocin, que é baseada naquela ideia, né, que você tem os dipolos induzidos, o campo elétrico induz um dipolo atômico molecular, né, e esse dipolo reirradia, né, então o campo total seria a soma desses campos, desses dipolos microscópicos, né? Então, para fazer essa conexão, a gente precisa entender a conexão entre a constante dielétrica, né, que aparece no contexto da teoria das equações de Maxwell macroscópicas, né, nesse contexto, então, dessa teoria macroscópica, e a polarizabilidade atômica, né, que aparece nessa abordagem do Revoltocin, né, essa abordagem microscópica, né. Então, então, aqui a gente vai permitir, né, então, isso aqui é o que aparece nesse contexto macro, né? A constante elétrica, né? Aqui tem um probleminha. Vamos aqui ver se a gente consegue escrever sem problema. Então, isso aqui é o que eu tenho na escala macro. E aqui eu tenho a escala teoria micro, né? Então, deixa só eu resolver um pequeno probleminha aqui. Bom, voltando aqui, então, essa ponte entre a abordagem macroscópica, né, baseada na constante dielétrica epsilon, né, de ômega, e a polarizabilidade atômica, né, que faz que é baseada naquela teoria de Revoltocin, né, e essa polarizabilidade, então, a notação aqui é essa função alfa de ômega. Essa conexão, então, vai ser importante para entender a relação entre essas duas abordagens, né, a macroscópica e microscópica. Então, como é que se passa isso na abordagem macroscópica, aqui no contexto da teoria de Revoltocin, né? Eu tenho uma onda eletromagnética, né, que vem aqui no meio, um campo elétrico, uma onda transversa, né, ela propaga nessa direção aqui, e o campo elétrico é perpendicular, né, a direção de propagação, um campo elétrico assim. E ao chegar aqui na posição aqui desse átomo, né, ele vai induzir um dipolo atômico, tá certo? Que na aproximação linear, né? Essa é uma aproximação que a gente faz, válida para quando... Eu acho que não estou compartilhando aqui, tá? Só um minutinho. Agora sim eu vou resolver isso. Perdão. Então, repetindo aqui, né? Então, a gente quer fazer essa conexão, então, entre a constante dielétrica e a polarizabilidade, né? Então, essa polarizabilidade aqui aparece no contexto microscópico, a constante dielétrica no contexto macroscópico. E vamos lembrar um pouquinho aqui, né, como é que a coisa se passa no contexto microscópico. E no contexto microscópico, né, a gente estava usando a letra minúscula para representar o campo elétrico, né? Então, do ponto de vista microscópico, eu tenho um campo elétrico microscópico minúsculo aqui, que é perpendicular à direção de propagação. E quando ele chega na posição desse átomo, né, ele induz um dipolo que, na aproximação linear, esse dipolo, né, é induzido aqui nesse átomo, né, o dipolo atômico, é proporcional a esse campo, né, no regime de frequência, né? Eu tenho que olhar
a relação para cada frequência separadamente, porque para cada frequência separadamente, para cada frequência diferente, eu tenho uma polarizabilidade diferente, quer dizer, o quanto ele se polariza, né? Essa constante de proporcionalidade aqui da relação linear, né, que a gente chama também de suscetibilidade, ele me diz o quão grande vai ser a minha resposta a uma dada perturbação, né? A perturbação é o campo elétrico, né? Aqui nessa abordagem microscópica, é o campo elétrico microscópico. E a resposta é o dipolo, então eu vou ter um dipolo, né, que vai ser na direção do campo, né? Se isso aqui for um átomo, se for um sistema isotrópico, vai ser na direção do campo, eu vou ter um dipolo assim, então está na mesma direção do campo, né? Esse aqui é um escalar, né? Então esse vetor é paralelo a esse. E mais do que isso, né? A gente imagina que esse número aqui é um número que vai ser positivo, quer dizer, ele poderia até ser complexo, né? Porque aqui eu estou escrevendo, mas a gente, vamos supor aqui que ele é um número real positivo. Então, aqui é o vetor dipolo, momento de dipolo elétrico desse átomo. Bom, então, na abordagem de Evolocin, né, o que a gente faz é imaginar o campo reirradiado por esse dipolo, né? Tá certo? Por esse átomo aqui, né, que tem um dipolo induzido, né? Isso aqui é o efeito de indução, né? Esse dipolo ele é criado pelo campo elétrico microscópico ali naquela posição do átomo, né? É esse campo que redistribui a configuração de carga atômica, criando uma configuração de carga não uniforme, portanto, um momento de dipolo elétrico. Ele vai reirradiar, isso é a abordagem de Evolocin. Bom, agora eu quero fazer a conexão com a abordagem macroscópica, né? Tá certo? Na abordagem macroscópica, a polarização do meio é descrita, né, por um campo vetorial que é a polarização macroscópica P, né? É um campo vetorial P, que aqui eu vou estar representando no regime de frequência também, tá bom? Esse P de R ômega, então, o que ele representa, né? Uma maneira simples de imaginar é que eu tenho que fazer uma média, né, espacial naquele pixel, né? Eu vou tentar desenhar esse pixel aqui. Pixel aqui. Então, seria um pixel com dimensões. Eu tenho que fazer uma média, né, uma célula ou pixel muito maior do que a escala atômica. E a média de quem? A média justamente do momento de dipolo, né? Eu pego o momento de dipolo elétrico total dessa região e divido pelo volume, tá bom? Isso aqui representa, né, quanto dipolo tem na vizinhança de cada ponto, mais nesse sentido pixelado, né? Apagando a informação microscópica. Então, ele é dipolo por unidade de volume, ok? Então, o que eu vou imaginar, né? Eu vou imaginar o seguinte, olha, que eu tenho nesse pixel todos esses dipolos, aqui como esse pixel é muito pequenininho comparado com o comprimento de onda, que não é verdade aqui no meu desenho, né? Então, aqui estou fazendo um desenho aqui com um comprimento de onda até menor do que o tamanho do pixel, né? Então, deixa eu apagar esse pixel e fazer um pixel menor. Então, ele é um pixel muito menor do que o comprimento de onda, é essa escala aqui, né? Isso aqui é o comprimento de onda, lambda, né? Ops, perdão. Esse aqui é o comprimento de onda, a distância entre dois máximos aqui, né? E aqui eu tenho, então, uma célula que vai definir essa média, né?
escala menor, né, do que esse comprimento de onda, então vai ser uma coisa assim. Né? Ok? Mas é muito maior do que a escala atômica, tá certo? Então, e aqui então esse desenho não está na proporção correta, né? O átomo é pequenininho comparado com essa escala aqui da célula. Bom, então, o que eu vou contar todos os dipolinhos que estão, todos os átomos, né, com seus dipolinhos que estão aqui dentro dessa região, tá certo? Aí eu tenho que contar quantos átomos eu tenho naquela região, tá certo? Isso vai ser proporcional ao volume dessa região, tá certo? Então, eu vou definir aqui uma quantidade importante, que é o número de átomos por unidade de volume, né? Então, o dipolo total aqui, né, vai ser o momento do dipolo total dessa região aqui, onde eu defino a minha média, vai ser esse número de átomos por volume, eu vou chamar de Nzão, tá? Então, vai ser o número total de átomos, que é Nzão, vezes o volume da célula, vou chamar aqui de dV, tá bom? Então, essa célula aqui tem um volume dV, vezes o dipolo de cada átomo. E eu estou supondo que todos esses átomos têm o mesmo dipolo, porque essa célula é muito menor do que o comprimento de onda, então está todo mundo em fase, né? É como se fosse aqui, né? Eu estou sondando aqui uma mesma fase, né? Por exemplo, a fase em que o campo elétrico está máximo, ou que ela está mínima, ou que ela está no meio do caminho, né? Está todo mundo em fase ali. Então, aqui é o P atômico, e esse P atômico é um vetor, né? Usando essa aproximação linear, eu posso escrever em termos da polarizabilidade, né? Então, fica N alfa de ômega, vezes o campo elétrico microscópico ali, dV. Bom, agora, a minha polarização macroscópica, P, GR e ômega, ele é justamente esse dipolo total por unidade de volume, né? Então, eu divido pelo volume aqui, né, ambos os lados, e isso que vai sobrar aqui vai ser a minha polarização macroscópica nesse modelo aqui, né? Bom, agora esse campo microscópico, agora que tem um ponto extremamente importante, a grande questão é, será que eu posso dizer que esse campo microscópico ele é igual ao campo macroscópico? Na posição aqui desse pixel, né? Uma posição representativa do pixel, né? Isso vocês vão discutir na lista, né? É o último problema da lista 3, né? Tá certo? E aqui eu vou supor, provisoriamente, que sim, e isso é uma boa aproximação se essa combinação aqui, ó, for suficientemente pequena, como a gente vai, como vocês vão discutir na lista, né? Então, aqui, provisoriamente, eu vou identificar esse campo microscópico com o campo macroscópico. Agora, isso não é necessariamente verdade. Vocês vão ver que a gente pode fazer uma construção teórica melhor, mais geral, né? E isso aqui só vai valer realmente se eu tiver um meio muito diluído, né? Se eu tiver poucos átomos de unidade de volume, né? Se esse N e o alfa, a combinação do produto deles for pequeno, né? Então, o que a gente faz então aqui, né? A gente vai supor, né, que sim, né? Então, se sim, a minha polarização macroscópica, né? E aqui vai ser o campo elétrico na posição lá representativa daquele pixel, né, que eu estava considerando, né? Então, eu tenho aqui uma resposta
local, espacialmente, quer dizer, a polarização no pixel em posição R vai ser vai depender do campo elétrico macroscópico na posição R também, no mesmo pixel, somente, não depende do que acontece no pixel vizinho, ou na célula vizinha. Bom, de posse disso aí, a gente pode agora fazer a conexão com a constante dielétrica, né? Essa constante dielétrica eu vou obter a partir da polarização, a gente viu, né? Que ela é definida em termos da polarização, tá certo? Da seguinte forma, né? O deslocamento elétrico, esse campo vetorial auxiliar, D, né? Ele é dado em termos da polarização da seguinte forma. Eu tenho aqui a permissividade do vácuo, ε0, vezes o campo elétrico, né? Macroscópico, né? R ômega, né? Mais a polarização. Essa aqui foi a definição do deslocamento elétrico. Se eu substituo essa expressão aqui para o D, né? Eu vejo que o meu D, então, vai ser dado por... Eu substituo essa expressão que está aqui, né? Aqui. Então, vou ter... A gente pode escrever assim, ε0, né? Vou botar até esse ε0 em evidência, e vou botar o E em evidência, porque o P também é proporcional ao E, né? Por causa dessa aproximação linear, né? Então, o que fica aqui é 1 mais N alfa de ômega, né? Sobre ε0. Tá certo? Eu botei esse ε0 que estava aqui, mas não estava aqui em evidência, então ele ficou aqui no denominador, né? Vezes o campo elétrico. E isso a gente escreve, né? Pode escrever de duas maneiras. A gente pode dizer que isso aqui é a permissividade elétrica desse meu meio, né? Toda essa constante aqui que multiplica o E é a permissividade do meio, epsilon de ômega, né? Permissividade. Que então, ε0 mais N alfa, né? Tá certo? Muitas vezes é mais interessante a gente pensar, essa grandeza aqui não é adimensional, ela tem a dimensão da permissividade elétrica, né? Que é aquela grandeza física que faz a ponte entre as grandezas mecânicas e a carga, a grandeza exclusiva da eletrodinâmica. A gente pode também definir o que a gente chama de constante dielétrica. E aí eu vou usar uma letra, vou usar epsilon também, mas um epsilon assim reto, né, sem ser caligráfico. E ele seria a permissividade, essa é a definição, né, dividido pela permissividade do vácuo, né? Então fica 1 mais N alfa de ômega sobre ε0. Bom, essa grandeza que está aqui, claramente, se eu for checar a dimensão, ela tem que ser adimensional, porque eu estou somando com 1, né? E isso que está aqui, né? Vamos sublinhar. Então, nesse nosso modelo aqui, é o que faz a resposta
a propriedade eletromagnética do meio ser diferente da propriedade do vácuo. É essa combinação aqui dessas três letrinhas, né? Vamos lembrar o que elas são. O número de átomos por volume, né? Então, isso aqui tem a dimensão de 1 por volume. A polarizabilidade dividida pela permissividade do vácuo. Então, a polarizabilidade é o quão o átomo é polarizável, né? A polarizabilidade dividido por ε0 tem dimensão física, né? De volume, né? Porque o N tem dimensão de 1 sobre volume, porque é número de átomos por volume. Então, tem uma interpretação física para essa combinação aqui, né? Vamos discutir isso aqui agora. Essa razão alfa de ômega sobre ε0, ela tem a dimensão física de volume e ela, de fato, ela é da ordem do volume atômico. Por exemplo, para o átomo de hidrogênio, exemplo, né? O átomo de hidrogênio, o alfa sobre ε0 é da ordem do raio de Bohr ao cubo, né? Então, é a escala de tamanho do átomo a terceira potência, uma espécie de volume, né, atômico, de tal forma né, que isso aqui, então, é adimensional, mas mais do que isso tem uma interpretação que é a seguinte, olha, eu tenho esse meu átomo aqui, né, e onde é que vai estar o átomo seguinte? Né? Ele vai estar aqui, né? Então, eu tenho um espaçamento médio entre os átomos que, se vocês forem parar para pensar, é da ordem do inverso, né? De n elevado a 1/3, tá certo? Só fazer um modelinho, imagina que esses átomos estão arranjados em uma rede cúbica, né? Para a gente entender a relação entre a densidade e a separação média entre eles, né? Então, esse parâmetro que está aqui, na verdade, é a razão ao cubo, né? Entre então n alfa de ômega sobre ε0, ele é da ordem da tamanho atômico sobre a separação média entre átomos, né, que eu vou chamar de L, né? A terceira potência, tá certo? Então, e vocês vão verificar na lista que essa expressão aqui, que resulta de eu associar o campo microscópico ao campo macroscópico, ela só se aplica quando esse parâmetro é muito pequeno. Essa fórmula aqui, na verdade, só vale quando essa condição aqui é satisfeita, né? Quando essa razão é muito menor do que 1. Então, isso vale para meios muito diluídos, para gases, né? Isso não vale para líquidos, em que os átomos estão muito juntinhos, né? Uns dos outros, né? Mas isso pode ser uma boa aproximação para gases, desde também que eu não tenha um gás a uma alta densidade, uma pressão alta, né? Quer dizer, gases rarefeitos, né? Vão ser bem descritos por essa relação aqui entre a constante geométrica e, portanto, a permissividade do meio, né? Que é simplesmente a permissividade do vácuo vezes a constante elétrica e a polarizabilidade. Isso aqui, então, faz a ponte entre o micro e o macro, né? E vai ser importante para vocês entenderem a conexão entre o resultado da teoria de Evoldolcin e o resultado usando as equações de máximo macroscópicas, né? É importante usar essa relação aqui. Tem uma relação mais geral, que é a relação de Lorentz-Lorentz, que vocês vão derivar na lista 3, é o último problema. E essa relação mais geral, quando esse parâmetro aqui, que representa o cubo, né, da razão entre o tamanho atômico e a distância de separação média, quando esse parâmetro é muito menor do que 1, aí essa fórmula de Lorentz-Lorentz tem como pode ser aproximada por essa relação mais simples, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, esse alfa eu tinha comentado que, em geral, ele vai ser real e positivo, portanto, a constante elétrica vai ser maior do que 1, que é os casos que a gente já comentou aqui, né? Água, vidro, né? Na região do espectro visível. Ok, eu vou parar por aqui e talvez eu faça uma continuação, que dependendo das condições locais. Ok.
Tchau.